Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TeraCast. Esse é um espaço onde trazemos para vocês uma série de informações relacionadas à tecnologia da informação, com o objetivo de prover informações valiosas para ajudar vocês a implementarem uma gestão de TI excelente nas suas empresas e, consequentemente, aumentar a eficiência operacional, a segurança, a integração dos sistemas, a gestão dos ativos de informática e muitas outras vantagens que podemos obter quando implementamos uma gestão de TI excelente. A Terabyte é uma empresa que possui mais de 20 anos de experiência na prestação de diversos serviços de TI, atendendo empresas pequenas, médias e grandes de diversos setores, como advocacia, contabilidade, arquitetura, finanças, indústrias, construção, franquias, startups e muitas outras. Ela já atendeu mais de 10 mil empresas na sua história, realizando diversos serviços como projetos de consultorias customizadas, contratos de implementação e configuração de equipamentos e softwares, manutenção de equipamentos de TI e suporte contínuo. E hoje nós estamos aqui com o Rogério Rutledge, que é fundador da Terabyte e especialista em gestão e consultoria de TI. E nós vamos estar entrevistando ele sobre o desenvolvimento de microsoluções dentro do ambiente da Microsoft. Esse é um tema bastante interessante, porque ele aborda muitas possibilidades que a maioria das pessoas não conhecem e que podem ser muito benéficas para as operações das empresas, trazendo aí bastante produtividade de uma forma muito adaptável, muito flexível para se adaptar aos processos e aos fluxos de trabalho de cada empresa. Inclusive, se a sua empresa estiver enfrentando problemas na gestão de TI, dificuldades para manter os padrões nos processos, nos fluxos de trabalho, configurar as ferramentas para se adaptar ao contexto da sua empresa e assim conseguir aumentar a produtividade e eliminar os trabalhos repetitivos, entre em contato com a Terabyte e nossa equipe está pronta para te ajudar a encontrar as melhores soluções exatamente para a sua empresa. Rogério, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Ô João, obrigado a você, cara. É sempre muito legal a gente conseguir passar um pouco de conhecimento e explicar um pouco melhor quais são as soluções que a Terabyte tem, como que a gente pode ajudar as empresas, e está sendo bem gratificante fazer essas nossas conversas por aqui. Bacana. É realmente muito interessante, né, esse tema aí dessas microsoluções, porque realmente existem muitas possibilidades ali dentro da suíte de soluções da Microsoft que a maioria das pessoas realmente não conhece, né, e que podem ajudar bastante as empresas aí em diferentes aspectos. Para a gente começar, você poderia explicar para a gente o que são essas microsoluções, né? Do que a gente está falando quando a gente fala desse desenvolvimento de microsoluções dentro da plataforma da Microsoft e por que elas são importantes para as empresas modernas? Pô, legal, João. Primeiro eu vou contar, né, que vai expor um pouco a minha idade, mas eu me formei em 1998 em análise e desenvolvimento de sistemas. E lá nós aprendíamos a desenvolver um sistema usando uma linguagem de programação. Então você tinha que conhecer uma linguagem de programação, estudar a fundo uma linguagem de programação para conseguir desenvolver um sistema. O que é essa microsolução? É justamente dar a uma pessoa que não tem uma formação, né, não precisa ter uma formação, a condição de criar uma aplicação, ou uma microaplicação, ou uma microautomação. Então, é conhecido, né, como um desenvolvimento no-code. Você não precisa conhecer o código, não precisa digitar o código. É uma coisa intuitiva, tem gráficos, perguntas, formas mais simples do próprio usuário, né? Poder criar uma automação. Então, quais são elas, né? Basicamente, dentro do universo da Microsoft, a gente pensa que a gente pode interligar todas as ferramentas da Microsoft. E o que faz a interligação é o Power Automate ou Power Apps. Power Apps é mais para mobile, e o Power Automate são os gatilhos que na verdade é a estruturação dos gatilhos, né, que faz a integração das múltiplas plataformas, né?
Além disso, a gente pode colocar junto desse balaio a parte do Teams. Então, a gente pode colocar o Teams como sendo um gatilho para uma ação, o próprio Outlook, o Power BI para ser um expositor de relatórios. Então, essas seriam, né, as ferramentas que movem o conteúdo para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento de pequenas soluções sem código, né, no code. Legal, legal. Bom, e acho que você já mencionou aqui, entrando exatamente na próxima coisa que eu ia perguntar, que quais são as principais ferramentas da Microsoft que a Terabyte usa para desenvolver essas microsoluções? Pode dar alguns exemplos de como que cada uma dessas ferramentas funciona? Legal. Então vamos lá, focando no Power Automate. O Power Automate, você inicia ele com um gatilho, uma ação inicial. Essa ação inicial gera um resultado. E aí, com base nesse resultado, você pode ir para uma outra ação, ou por exemplo, você põe um botão sim ou não. Se o sujeito aperta sim, vai para um caminho. Se ele aperta não, vai para outro caminho. Ou o Power Automate também eu vou usar ele, por exemplo, para copiar o conteúdo de um e-mail. Eu quero toda vez que você mandar um e-mail para mim, que ele copie o conteúdo do e-mail e jogue num documento que é a nossa ata de reunião, por exemplo. Então o Power Automate vai fazer essa ação, né? Ele tem um gatilho, veio o e-mail. O que eu faço agora, né? Eu preciso entrar nesse e-mail, copiar o conteúdo do texto e colar num determinado documento. Ele faz essas ações. Já o Power Apps, ele faz ações também, mas ele está muito ligado ao mobile. Então ele é para desenvolvimento das telas do mobile, para facilitar um input, para facilitar a forma de, por exemplo, você, sei lá, escanear, tirar uma foto de um documento e essa foto gerar um processo, né? Ou você pode usar o Power Apps para mostrar também. Então eu posso usar ali para mostrar o resultado de alguma coisa. Essas são as grandes ferramentas que vão ser usadas junto com as outras ferramentas que a gente já está acostumado a usar, né? Certo, certo. Bem interessante. E como que a criação aí de automações customizadas, né, exatamente adaptadas para cada processo ali das empresas, como que elas podem beneficiar os diferentes departamentos de uma empresa? Você poderia até compartilhar, se possível, algum exemplo prático de automações que vocês desenvolveram com seus clientes, que foram focadas ali nos fluxos de trabalho de um departamento específico? Pô, legal. João, tudo que é feito dentro de uma empresa, né, principalmente aquilo que é feito rotineiramente, pode ser automatizado. Eu acho que essa é uma grande pegada. Vou te dar exemplos. No departamento financeiro, nós fizemos para um cliente, a pessoa do departamento financeiro responsável por o fechamento do fluxo de caixa diariamente precisa receber informação do banco, do RP, nesse caso é uma incorporadora de obras, então até da obra, a obra tinha uma despesa X, precisava informar essa pessoa para que ela pudesse no final do dia ter o fluxo do caixa. Então tudo isso era feito picado, ele entrava no RP, puxava o relatório, entrava no e-mail, via se a obra tinha mandado algum e-mail e assim para construir todo o relatório. O que nós fizemos? Automatizamos todos esses fluxos. Então o fluxo de entrada no RP para puxar o relatório, lá na obra, o que nós fizemos com a ajuda do Power Apps, ele notifica via celular. Fala, olha, teve uma despesa aqui, tira a nota fiscal, ele notifica pelo celular e já entra no fluxo, já vai direto para a planilha do fluxo de caixa desse cliente. Seguramente aí nós poupamos 2 horas de trabalho diário desse colaborador que hoje consegue focar mais em analisar o resultado do que produzir a planilha, né? Então ele gastava muito tempo produzindo a planilha. Dentro do financeiro a gente ainda consegue, usando por exemplo o Power BI, né,
O Power BI, eu não considero ele uma ferramenta de automação, porque ele não automatiza nada, mas ele ajuda você a enxergar, né? O Power BI ele vai mostrar os dados de uma maneira mais confortável, mais adequada para aquela pessoa, para aquele departamento. Então, se a gente pensar num Power BI dentro de um departamento financeiro, você consegue criar vários dashboards que também, muitas vezes, o departamento financeiro se alimenta do extrato do banco, do fluxo de caixa do colega anterior, de outras várias fontes de dados para conseguir chegar ali numa análise. Então, já fizemos vários dashboards relacionados a esse. Pode ser um dashboard pequeno, aí depois, em geral começa assim, tá, João? A gente faz um dashboard pequeno, a empresa curte, fala, não, mas dá para fazer isso? Dá. No final, a gente está juntando todos os departamentos ali no negócio. Isso, RH, por exemplo, já fizemos automação de recrutamento. Então, em geral, um processo de recrutamento, ele não passa por uma única pessoa, né? Então tem a primeira filtragem. Eu gostei do fulano. Aí o que acontece? Ela pegava o currículo daquela pessoa, jogava numa pasta X que uma segunda pessoa precisava agendar. Então a gente automatizou tudo isso. Quando o primeiro filtro ali desse cliente aprovava o suposto cliente, o contratado, né? O possível contratado, vamos dizer assim, ela dava um botão de aprovar. Isso já ia para uma janela que mostrava a agenda do seguinte. Ela já via, já conversando com o candidato, falou, olha, você pode participar de uma próxima entrevista com o João amanhã, porque ele estava vendo automaticamente a agenda disponível do outro colaborador. Posso. Apertava um botão, marcava a agenda, e isso automatizou muito o fluxo. Segundo a empresa, a velocidade de contratação final, que era em média de 10 dias, caiu para 3, porque é tudo rápido. Não precisa, espera que eu vou marcar, não. Eu aprovei, eu curti, já está lá. Aí se tem um terceiro nível, nesse caso não tinha, eram 2 níveis. Mas se tiver um terceiro nível, é o mesmo fluxo. Eu aprovei, logo eu preciso achar a agenda para o próximo e assim vai. Então, a RH, essa automação foi muito legal. Já fizemos automação de onboarding, junto com Teams. Então, a empresa tinha uma série de processos de entrada, né? Tinha que assinar documento, tinha que ver treinamento e tal. Então, o que nós fizemos foi montar o scriptzinho e o colaborador novo, ele vai dando os checkbox lá, fiz o treinamento, qual que é o próximo? O próximo é ele, e assim vai. Cara, tem um monte de exemplo. Marketing, já fizemos automação para marketing, já fizemos comercial. Comercial é legal. Você tem exemplo assim, envio de propostas, né? Então, eu tenho meu departamento comercial aqui na Terabyte, vai gerando propostas. Só que o sujeito da ponta, ele não pode enviar a proposta sem que o supervisor comercial dê uma avaliada. Então ele gera a proposta e ele aperta um botão, essa proposta vai para uma caixa de e-mail do supervisor específica. Que aí essa caixa é bem sinalizada, fala assim, olha, nós temos uma proposta e eu preciso só da sua aprovação para ela seguir para o cliente, né? E aí, estando lá naquela caixa, o supervisor recebe um alerta, recebe um SMS, e a gente incomoda mesmo com essa automação, para que ele veja aquilo, passe os olhos, dá o aval dele. Se ele der o aval, aperta um botão, está no cliente, né? Então, isso tudo é um processinho automatizado. Antes, se fazia a mesma coisa, só que olha, fulano, te mandei um e-mail, estou esperando a sua aprovação, o cliente está esperando, e assim vai, né? Essas reclamações. A gente conseguiu melhorar bastante o nosso processo, o nosso tempo de resposta, tendo a automação. João, a gente podia passar a tarde inteira aqui dando exemplo de tudo que a gente consegue automatizar, cara. É bem interessante, é bem gostoso, mas a mensagem principal é assim, tudo dá para ser automatizado, né? Tem coisas que são mais eficientes e precisam mesmo. Certo, muito bacana.
E como que a Terabyte aborda o desenvolvimento, né, de fluxos de trabalho, dessas automações para as diferentes áreas de uma empresa? Quais que são as etapas do processo para desenvolver e implementar essas automações? Nós usamos assim mais ou menos não, são exatamente 8 etapas, João. Primeiro a gente define os requisitos, né? Então a gente vai entender ali da necessidade do cliente o que ele precisa, né? Qual a necessidade, qual é o objetivo daquele projeto, quem são os stakeholders, por exemplo, daquela área que a gente vai tratar mais. Depois, segundo, a gente vai definir as ferramentas. Então, quais são as ferramentas que vão ser usadas para aquela determinada solução. Depois tem a terceira etapa que a gente chama de design da solução. A gente cria, por exemplo, se tiver um desenvolvimento ligado a um e-mail, a gente cria o template do e-mail. Se tiver uma ferramenta que tenha um relatório, a gente cria o template do relatório. E para seguir para a parte de aprovação. Então, a gente vai aprovando se esses layouts estão em ordem. Quarta etapa é a execução, seria o desenvolvimento do fluxo mesmo. Então a gente já sabe quais são o objetivo, quem são as pessoas, quais são as ferramentas, todos os formulários e caras e logos e cores já estão definidas e a gente vai para o desenvolvimento. Quinto passo são os testes e avaliação. Então a gente tem que testar, né? Faz uma porção de testes com os usuários, faz uma amostragem, faz uma validação. Aí a gente já começa no processo de implantação, que na verdade antes do processo de implantação, eu diria tem uma sexta etapa que seria o treinamento e documentação. Então a gente faz, enquanto a gente está desenvolvendo, a gente está documentando, mas faz uma documentação final, faz um treinamento com os usuários, né, como é que eles vão usar a ferramenta, às vezes faz uma base de teste para eles usarem, e depois tem a implantação. A implantação é o dia a dia mesmo, né, vamos botar para funcionar e coloca para funcionar a devida solução. O último, mas não menos importante, é a manutenção desse sistema. Então, às vezes, troca uma legislação, troca alguma coisa que a gente é obrigado a rever o fluxo, né? Refazer em alguns casos, muda uma pessoa, sei lá. Então, a gente faz a manutenção dessa automação. Acho que em linhas gerais, assim, acho que seria são, né, esses passos aí para a gente passar. Legal, legal. E quando as empresas usam outras ferramentas que não sejam necessariamente da Microsoft, né, o que é bastante comum, é possível criar fluxos, criar automações que sejam integrados com ferramentas externas? Sim, João. Dentro da suíte do Power Automate lá, né, do dashboard principal, o número não vou te dar exato, mas são mais de 500 aplicações e programas que podem ser conectados, né? Salesforce, Slack, Google Drive, Trello, sabe, exemplos ali. Todas essas ferramentas que eu te falei, elas podem ser conectadas, às vezes via API, às vezes via relatório, né? A gente entra e puxa um relatório. E essas ferramentas também podem gerar triggers, elas podem ser motivadores de um gatilho, né? Sei lá, eu vou te dar um exemplo simples, mas se alguém me chamar no Slack, eu quero que você também faça uma sinalização no Teams. É possível se fazer, então isso dá um start numa automação a partir de uma ferramenta terceira, né? Ou no Salesforce, se alguém responder o lead que eu classifiquei ali, eu quero ser informado por e-mail, né? Então a gente consegue fazer essa automação, ou joga para uma outra tabela, joga para um dashboard específico. Então, cara, é absurdo assim a quantidade de coisas que a gente consegue linkar e fazer. Praticamente todas as ferramentas novas aí que
existem, a gente consegue interligar. Muito bom, muito bom. E como que essas microsoluções, essas automações personalizadas podem impactar a eficiência operacional e como que elas podem gerar ROI, né? Gerar um retorno no investimento aí para os clientes da Terabyte? Vamos lá, João. Para a gente gerar retorno, né, eu acho que a primeira coisa é a automatização das tarefas, né? Quando você pega uma pessoa que faz uma tarefa muito repetitiva, automatiza aquela tarefa, você tira tempo que era gasto para fazer a tarefa. No caso do relatório que eu exemplifiquei, né? O sujeito gastava um tempão para fazer o relatório para depois poder analisar o relatório. Com a automação, ele não gasta um tempão para fazer o relatório, ele tem mais tempo para analisar o relatório, né? Então, é super importante. Muitas pessoas têm medo disso, falar, essa automação vai mandar o sujeito embora e tal. Não, pelo contrário, vai fazer você focar em atividades que precisem de mais atenção, né? Então, eu acho que essa parte, uma coisa legal também que a gente sempre fala é a redução de erros. Então, querendo ou não, a gente pode falhar ali, tá cansado, algum dia não tá tão bem, e a automação não tem esse problema, né? Então, a gente tem a redução de erros. Podemos dizer com melhorias de comunicação, a automação ajuda, né? Como a gente às vezes, eu esqueci de avisar. Se o processo está automatizado, se tem um gatilho que vai fazer, cara, não tem essa possibilidade, não esqueci de avisar, né? A pessoa certa, na hora certa, vai ser avisada. O processo padronizado é super importante, né? Para você ter sempre, no caso do comercial lá, que vai enviar a proposta, sempre a mesma proposta, ela tem sempre a mesma cara, ela está dizendo sempre a mesma coisa, e isso também podemos dizer que aumenta o valor da empresa, né? Essa padronização. Visibilidade, transparência, monitoramento em tempo real. A gente tem uma porção de maneiras aí de justificar, né, essa redução de custo operacional usando a integração. Muito legal, muito legal. É bem isso mesmo, né? Tanto eu achei muito interessante que você trouxe essa percepção de valor da empresa, né? Quando ela consegue ter essa padronização e muitas vezes acontece isso mesmo, né? Algum processo ali que às vezes a pessoa vai executar mais no final do dia, acaba esquecendo um detalhezinho. Então isso daí são pequenas coisas, mas que quando somadas com certeza agregam muito valor, né? Sabe uma coisa que, desculpa eu te interromper, João, mas eu achei, lembrei há pouco, é assim, a satisfação do cliente melhora, e esse cliente nem sempre é o cliente externo. A gente tem um exemplo de uma automação que a gente fez para um RH que melhorou muito a satisfação do cliente interno, né? Então a gente pode, a melhoria na satisfação do cliente com certeza é um benefício para a empresa, né? E, bom, você já mencionou, né, alguns exemplos, trouxe aí vários exemplos bem interessantes. Você poderia compartilhar com um pouco mais de detalhe um caso de um cliente que teve aí resultados positivos, resultados significativos após implementar essas microsoluções, após a Terabyte ajudar nessa implementação? E comentar um pouquinho, né, sobre quais eram os desafios que eles tinham e quais foram os benefícios que eles obtiveram depois? Claro, claro. Eu vou citar um exemplo simples, para não ficar explicando demais, mas nós temos aqui na Tera a parte de suporte, né? Então, que a gente também está interligado, a parte de suporte com desenvolvimento. O sujeito do suporte estava prestando suporte para um usuário e a menina lá, né, a usuária, no caso, se queixou que ela sempre fazia a mesma coisa todo dia pela manhã e aquilo tomava 2 horas do tempo dela. Nosso time está bem treinado, já levantou um gatilho no atendente do suporte. Ele falou, tá bom, me explica aí o que você faz. Então essa menina, ela gastava mais ou menos 2 horas por dia
entrando em sites, é um escritório de advocacia, tá, João? Ela entrava em sites específicos de advocacia, de notícias, e procurava notícias específicas do tipo de trabalhos que eles fazem. Quando ela achava uma notícia, ela pegava, imprimia em PDF aquela notícia, né? Salvava um PDF da notícia. Depois, ela, vamos supor, em 3, 4 sites, achava 3, 4 notícias. Depois ela gastava um tempo fazendo uma mesclagem dos PDFs em um único PDF. Depois, ela montava um e-mail com todos os colaboradores e anexava esse PDF e mandava. Então, o que a gente chamou aqui é uma newsletter interna, né? É uma forma de... interessante, o escritório estava preocupado em manter todos os advogados, estagiários sempre atualizados. E aí o nosso atendente chamou a atenção, o pessoal de desenvolvimento ouviu, falou, não, isso aí dá para fazer, assim, 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 assim. Eu falei, poxa, legal, dá para fazer? Então faz aí, me mostra, né? Eu quero ver como é que vai ficar. E eles fizeram, nesse caso a gente colocou até um pouco de inteligência artificial na nossa solução, que além de fazer tudo que ela fazia, que era entrar no site, verificar se tinha uma notícia nova, trazer essa notícia para um documento, a gente fez um resumo da notícia no e-mail. Então agora o sujeito lá recebe as notícias, o link das notícias, um resumo das notícias e o famoso PDF que eles não abriram mão do consolidado para todos os colaboradores. Poupamos aí 2 horas de trabalho da pessoa, né? Melhoramos a eficiência do processo, então agora os advogados conseguem ter esse resumo. Já tem novidade para vir aí nesse mesmo processo. Agora o gestor ele quer que as pessoas comentem sobre as notícias e a gente vai alimentando isso. Então esse foi um caso de sucesso que surgiu super simples, sabe, a pessoa fez uma reclamação do dia a dia, falando, não aguento mais fazer isso. Opa, peraí, se você não aguenta mais, a gente consegue automatizar isso e gerar resultado para o cliente, né? Foi bem legal esse exemplo aí. Nossa, bem legal mesmo. É muito bacana, né? Isso dá um exemplo também de como vocês ficam atentos, né, para tudo que acontece ali com o cliente, para poder, né, sempre levar ali melhorias conforme vocês identificam que eles estão tendo ali algum tipo de dificuldade, né? E quais que são os serviços específicos que a Terabyte oferece para empresas que estejam interessadas em desenvolver essas microsoluções e implementar esses fluxos de trabalho, essas automações ali dentro da plataforma da Microsoft? Como que é o processo da Terabyte para fazer essa consultoria e essa implementação? João, o que a gente consegue fazer hoje para uma empresa, né? Então é fazer uma consultoria de necessidade, por exemplo, entender se a empresa precisa daquele determinada automação, né? Muitas vezes a gente já passou por isso, do cara querer automatizar tudo, ou numa única automação que vira um ERP quase, né? Não, peraí, é micro, vamos fazer aos poucos e tal. Então a gente pode fazer uma consultoria, a gente pode ajudar a identificar a real necessidade, né? Isso seria o mais básico. Depois a gente pode fazer o desenvolvimento, né? Então a gente faz a consultoria inicial, entende se o cara está precisando e faz o desenvolvimento daquela solução. Tem alguns casos que a empresa tem um TI, então a gente fica fora da implementação. A gente faz só o desenvolvimento, entrega para o TI e o TI faz a implementação. E essas são as formas que a gente consegue vender, tá? Depois a gente pode fazer também a implementação, né? Então, caso a empresa não tenha TI, a gente faz consultoria, a gente faz desenvolvimento e a gente faz a implementação, né? Seria um outro tipo de pacote. E aí, eu acho que o último tipo seria a manutenção. Então, a gente faz desenvolvimento, faz a implementação,
faz o treinamento, né? Esqueci de falar, no treinamento que é super importante. E aí, por fim, a gente faz ou não, a gente pode fazer ou não a manutenção. Então, depende um pouco do fluxo. Tem fluxo que precisa de uma manutenção mais rigorosa ali, mais periódica. Tem outros que são mais tranquilos. A gente pode fazer. E já tivemos casos, João, do sujeito ter uma automação, né? Então ele já tinha um processo automatizado e aquilo parou de funcionar. Então ele chamou a gente para a gente consertar, entre aspas, né? Para entender ali onde estava parando, o que mudou, o que tinha mudado ali na empresa para que ela voltasse a funcionar, aquela automação que ele havia feito internamente, mas não estava funcionando. Então a gente consegue vender, né, esse serviço como vários pacotes. Pode ser um pacote completo, pode ser só um pacote inicial para entender as necessidades. A gente já fez uma consultoria que foi bem interessante, que a gente fez um mapeamento dos processos que podiam ser automatizados e entregou para eles. Falou, tá aqui, ó, tudo isso aqui você pode automatizar. Aí o sujeito falou, legal, não tinha budget para fazer tudo, né, todos os processos. Aí ele falou, não, então eu posso ir fazendo esses aos poucos? Pode, vamos fazendo aos poucos. Então, esse eu vou fazer com a minha equipe interna, esse eu vou fazer com a Terabyte, esse treinamento eu quero que você faça. E a gente vai se moldando ali. Então a gente consegue entregar aí de diversas maneiras todas essas consultorias que eu te falei, sem falar no Power BI, que também o Power BI pode ser uma coisa específica do Power BI, né? É um produto que não falta para a gente atender aí, João. Exatamente, exatamente. Isso, inclusive, sobre o Power BI é muito o que é dito, né? Que muitas vezes o pessoal faz muita coisa ali e nem é que não é iceberg, né? Ficou só na superfície ali de tudo que é possível fazer com ele, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E quando começa, uma área já olha para outra e fala, não, mas ele tem um dashboard ali que eu não tenho. Não, vamos fazer um dashboard também. Muito bom. E poxa, você mencionou agora, né, até esse caso aí do escritório, né, que tinha essa moça que perdia aí bastante tempo do dia. E acho que isso também trouxe bastante de como a Terabyte acompanha os clientes, né, como ela tá ali junto, como ela realmente provê esse suporte. E como você puder explicar um pouquinho, como que a Terabyte garante o suporte contínuo e a manutenção dessas microsoluções que são desenvolvidas, né, da implementação aí dessas automações, desses fluxos de trabalho? Pô, legal, João. Depende muito do tamanho da automação. Existem algumas automações que a gente criou que a própria automação, se identificar uma falha, nos manda um alerta. Pra você ter uma ideia. Então, se o e-mail, por exemplo, tem que ser entregue um e-mail X para o João aprovar. O e-mail não foi entregue, né? Sua caixa está cheia, você deu um anti-spam, alguma coisa do gênero. A automação manda um alerta para nós, falando, olha, o fluxo que devia estar funcionando assim não funcionou. Então, essa seria mais uma automação mais complexa, né? As automações mais simples, em geral, o que a gente faz é ver se houve alguma alteração no e-mail das pessoas, por exemplo, a troca de um funcionário, né? Se o e-mail estava sendo direcionado para um funcionário e agora tem que ser direcionado para outro, a gente precisa dar uma manutenção na automação. Vai lá, isso estou falando também de uma automação simples no caso, né? Como na automação é um pouco mais complexa, por exemplo, aquela automação de aprovação, né? A gente não podia toda vez que troca um funcionário ir lá, então a gente fez um grupo de aprovação. Então, quando a pessoa faz parte do grupo e já está ligado ao AD, quando a pessoa faz parte, que é o Active Directory, tá? Então, quando a pessoa faz parte do grupo de gestores do RH, logo ela está dentro daquele fluxo. Fez também um negócio para facilitar. A manutenção depende muito da complexidade da automação, mas a gente faz todas. Então, desde a mais simples, que é trocar um e-mail ali que parou, até a mais complexa, que é, sei lá, rever o fluxo inteiro quando a gente tem um alerta de que aquilo não está funcionando.
Muito bom, muito bom. O que a gente pode esperar aí para o futuro, né, no campo desse desenvolvimento aí dessas microsoluções dentro da plataforma da Terabyte? Quais são as tendências? O que a gente pode ver qual que é o caminho, né, que nós esperamos aí para os próximos anos e como que a Terabyte está observando isso e está se preparando para esse futuro? Pô, João, eu acho que quando a gente fala em tendência hoje em dia, automaticamente já vem duas letras na sua cabeça, né? Que é a inteligência artificial, IA. Então não tem como fugir, inclusive fica um spoiler aí, nós vamos falar logo sobre um IA mais dentro das ferramentas da Microsoft. Mas a inteligência artificial dentro do fluxo, né? Então a inteligência artificial usando o fluxo, mudando o fluxo, isso também é possível. A IA vai estar dentro de todos os fluxos, não vai ter jeito, né? Ou até para construir o fluxo, né? Você pode falar, olha, IA, cria um fluxo que faça isso, isso e isso. Então ela vai usar o Power Automate sozinha e fazer essa automação, né? Eu acho que é a primeira grande tendência aí. A gente também tem automação robótica, né, que pode se alimentar de uma ação feita pelo Power Automate. Então até já robôs de fábricas que podem ser automatizados, né, que ele pode reagir, vamos dizer assim, reagir a uma ação que foi automatizada. Então um robô de movimentação de peças, por exemplo, ele pode receber um input que foi dado por uma automação de uma aplicação que está lá atrás. Colaboração e comunicação, eu acho que toda essa parte de comunicação, a Microsoft investe muito nisso, né? Até realidade aumentada, por exemplo, eu acho que é uma coisa que vai entrar bastante. Então a parte de comunicação é uma tendência, né? Quer dizer, a comunicação não é uma tendência, a comunicação já existe, a melhora na comunicação, e aí a gente pode usar o Teams, pode usar outras ferramentas ali para se colocar. Podemos pensar nos IoTs, né? As coisas que tem um sistema operacional, coisas pequenas, né? Então a gente pode automatizar algum processo, por exemplo, vindo de um comando de voz da Alexa ou do Google também, né? Do Google Home. Eu acho que estamos viajando em tendências, né? Mas eu acho que seriam essas próximas aí que a gente pode esperar. Legal. Bom, e quais conselhos que você daria aí para as empresas que estejam considerando adotar essas microsoluções e desenvolver essas automações personalizadas para suas próprias operações? O que seria bom aí para orientar elas e para dar um norte para elas? Primeira coisa, João, é assim, comece pequeno, pense grande, né? Então começa pequeno e começa já também, isso é importante, não adianta ficar esperando e tal, começa pequeno, pega um fluxo pequeno, automatiza, mas já abre o olho que isso vai ter outros ares, né? Vai aumentar bastante. Então, e começa já, não espera, a gente já está atrasado, hoje a gente já está atrasado, né? Outro conselho que eu acho que é legal é envolver as pessoas, envolva as partes interessadas, né? Vou te dar um exemplo claro. Ontem eu estava numa reunião, na verdade uma apresentação para uma empresa que faz pinça de robô, de negócio automotivo, cara. Negócio gigante, uma indústria. E a gente começou a falar sobre um assunto de automação, era bem específico. Aí na hora o diretor teve um insight e chamou um outro cara na reunião e falou: olha, mostra aí pro Rogério aquela planilha que a gente estava falando ontem. Ô Rogério, essa planilha não dá pra gente fazer isso. Então envolver as pessoas, né? Trazer as pessoas, conversar com as pessoas, com certeza
pode ser que tenha aí na sua empresa alguém que está cansado de fazer a mesma coisa e a gente poderia aproveitar muito melhor o tempo dela, né? Fazer a pessoa pensar mais do que só simplesmente agir, né? Escolha as ferramentas certas, João. Então, eu acho que é importante também. Às vezes as empresas acabam atirando para um monte de cenários e tal e acabam não tendo um resultado, né? Uma coisa interessante é capacitar a equipe. Então eu acho que a sua equipe interna tem que ser capacitada. Então uma coisa que eu não te falei lá, mas a gente também faz treinamento. Então é uma outra forma da gente vender consultoria. A gente pode vender uma capacitação para uma equipe interna, dando uns insights assim, cara, o que pode ser automatizado, qual é a pergunta que você faz para a pessoa para conseguir descobrir essa possibilidade, né? Pensa uma coisa é importante, vai. Quando a gente está falando hoje sobre automação, pensa no ROI, né? Que inclusive foi uma pergunta nossa. Pensa ali, né? Num retorno. Você vai ter um retorno no investimento. Muitas vezes eu gosto de frisar isso. Não dá para olhar isso como eu vou mandar um monte de gente embora. Falar assim, não, pelo contrário, eu quero fazer mais coisa com o mesmo número de pessoas, né? Eu quero tornar a minha operação mais eficiente. Eu vi isso de muitos diretores. Eu quero que o sujeito gaste muito mais tempo analisando esse relatório do que gerando o relatório, né? E eu acho que um conselho muito importante é escolher o parceiro certo, né? Que é a Terabyte, no caso. Então, escolher o parceiro certo ajuda também nessas horas aí, a te ouvir, ajudar a entender. A gente já teve caso até de falar, não, você não precisa disso, não vale a pena. Contrata um RP que vai ser mais barato do que ficar automatizando 15 mil processos. Então, seriam esses os meus conselhos, João. Muito bacana, Rogério, muito bacana. É exatamente isso, né? Aquela coisa de quem avisa, amigo é. Né? Então, às vezes, não é só porque existe a possibilidade de fazer automação que tem que sair fazendo, né? Muitas vezes é o olhar do que vale a pena, do que faz sentido. E eu achei bem legal isso que você mencionou de demitir uma pessoa. Às vezes, não só fazer mais com as pessoas, permitir que as pessoas não façam trabalhos repetitivos e foquem mais em usar a capacidade, a inteligência delas para fazer coisas mais interessantes, mas às vezes até mesmo não perder uma pessoa, né? Porque os casos de pessoas que pedem demissão porque sentem que estão numa posição onde que ela só faz algo manual, repetitivo e que não tem espaço, né, para crescer, para fazer algo mais criativo, são inúmeros também, né? Então, às vezes, livrar as pessoas de fazer tarefas que são muito repetitivas e muito manuais permite que elas sintam-se mais parte, né, da empresa mesmo e possam realmente crescer e se desenvolver ali dentro, né? É isso aí. Cara, muito obrigado mais uma vez por compartilhar aí o seu conhecimento com a gente, por explicar, né, e dar todos esses exemplos aí dessas microsoluções dentro do ambiente da Microsoft e das possibilidades, dos benefícios. Com certeza isso aí deu muitas ideias para quem nos assistiu sobre as possibilidades de automações, de soluções customizadas que podem atender as demandas específicas aí de cada uma dessas empresas e agregar bastante valor, agregar bastante produtividade. E claro, contem com o apoio da Terabyte para desenvolver essas soluções, para implementar todas essas automações e fazer o uso de todo o potencial das ferramentas da Microsoft, que é um potencial imenso para ajudar a elevar a eficiência e a produtividade do seu time. Vocês podem encontrar a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar por Terabyte Consultoria em TI e também no Instagram, terabyte.ti, assim como vocês podem acessar o nosso site terabyte.com.br. Lá no nosso site tem bastante explicações sobre as diversas soluções que nós desenvolvemos. Tem o nosso blog, que tem vários artigos muito interessantes também sobre diversos temas aí da tecnologia da informação nos negócios. Fiquem à vontade para nos contatar, nosso time de especialistas está pronto para conversar com você, para entender as suas demandas e ajudar a encontrar as soluções ideais para a sua empresa, que possam atender e ajudar especificamente cada caso aí de cada negócio. Rogério, muito obrigado mais uma vez, uma palavrinha final para quem está nos acompanhando. Ô João, obrigado a você, cara. Eu acho que a gente poderia gastar a tarde inteira aqui falando de automação, né?
É um assunto que eu gosto bastante. Gostaria de dizer para todos que existem muitas oportunidades, né? Então, tudo aí dentro da empresa a gente consegue ajudar a entender o que pode melhorar, como pode ser mais eficiente, como a gente pode entregar um melhor resultado, né? Ampliar a capacidade de trabalho dos seus colaboradores, né? Eficiência, tempo. Então, tudo isso são resultados que a gente consegue colher automatizando as tarefas. Conte com a gente. Então, a gente está aí para olhar com cuidado cada uma dos projetos, cada uma das dificuldades ou oportunidades que os clientes tiverem, para a gente poder começar rápido a automatizar essas tarefas e colocar a galera para pensar em outras coisas. Perfeito, muito legal. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.